ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que em agosto houve a maior geração de empregos desde 2010. Paulo Guedes apontou que o Brasil preparava reformas quando foi atingido pela pandemia que afetou o mundo inteiro. Guedes disse: "A grande novidade é que o Brasil realmente está voltando em V." O ministro assinalou que a recuperação foi observada em todos os setores da economia e afirmou que o país superou a pior fase da crise da pandemia, acrescentando: "Estamos voltando para os trilhos." Assista. Boa tarde a todos. Estamos anunciando a maior geração de empregos de agosto desde 2010. Nós havíamos dito que esperávamos que o Brasil conseguisse fazer uma recuperação em V. O Brasil estava fazendo suas reformas estruturais quando foi atingido pela pandemia. Atingidos pela pandemia, lançamos os nossos programas de crédito, de preservação de vidas, de descentralização de recursos para estados e municípios, o auxílio emergencial, que ajudou 64 milhões de brasileiros a enfrentarem a primeira onda, que era a onda da saúde, e o programa emergencial, que é o BEM, que nós chamamos de BEM, que foi um programa extraordinariamente bem sucedido, tanto que nós estamos prorrogando por mais 2 meses. Nós preservamos quase 11 milhões de empregos, 1/3 da carteira assinada no Brasil. Preservamos quase 11 milhões de empregos, com renovações, inclusive, de 18 milhões de contratos, porque a empresa reduz o salário, o governo suplementa o salário para garantir que o emprego seja preservado e, passado o prazo inicial, nós estendemos. Então, a empresa pode, de novo, manter o empregado por mais alguns meses, que nós suplementamos o salário. Foi um programa extraordinariamente bem sucedido. Então, 11 milhões de empregos foram salvos com 18 milhões de contratos. Alguns já renovaram, por isso que o número de renovações é maior até do que o número de empregos preservados. E a grande novidade é que o Brasil realmente está voltando em V. Nós tivemos um aumento de geração de empregos, criação de novos empregos em todos os setores da economia. Foi abrangente, é um movimento generalizado, não é um bolsão. Nós superamos aquela fase que eu dizia em que estávamos tentando manter os sinais de preservação, os sinais vitais, os sinais de preservação dos sinais vitais da economia brasileira, que é aquele período em que estava a agricultura funcionando, os transportes trazendo a comida para a cidade, o auxílio emergencial protegendo os invisíveis, e, de outro lado, também salvando empresas com o bem, que foi esse programa tão bem sucedido. Eu considero talvez o programa de maior eficácia, de maior retorno por unidade de gasto do ponto de vista de preservação de empregos. Então, o Brasil gerou 250 mil empregos nesse mês de agosto. 250 mil empregos é algo que não acontecia desde agosto de 2010. Desde agosto de 2010, não havia um agosto com tanta geração de empregos. Então, nós estamos realmente voltando em V. O mercado de trabalho registra isso. No primeiro mês, foi o mês de abril, quando nós fomos, mês de março, abril, quando nós fomos atingidos e fomos ao fundo do poço, perdemos 900 mil empregos. Em maio, perdemos mais 340 mil empregos. Em junho, perdemos só 20 mil empregos. Em julho, já tivemos uma criação de 140 mil empregos. E agora, em agosto, criamos 250 mil empregos. Todos os setores da economia gerando empregos. Destaque para a indústria. Vamos reindustrializar o Brasil. Juros baixos, câmbio um pouco mais alto, para proteger a indústria brasileira, estimular as exportações. Os impostos nós vamos simplificar, vamos fazer uma reforma tributária que reduza os impostos, simplifique os impostos e, da mesma forma, estamos voltando para o trilho. Nós estávamos nos trilhos das reformas estruturantes, saímos para combater a pandemia com auxílio emergencial, benefício emergencial,
programas de crédito. O Pronamp fez o dinheiro chegar na base. O programa de crédito está sendo também um extraordinário sucesso, está chegando à base. A economia está com um índice de confiança também batendo recorde, o índice de confiança da indústria batendo recorde, foi liberado pela Fundação Getúlio Vargas ontem. A construção civil está puxando, manteve durante toda essa crise a atividade econômica também pulsando. Foi surpreendente, não é? Mas porque os juros estão muito baixos. Nós entramos num boom aí de 5, 10 anos na construção civil. Ela é a grande geradora de empregos. Não é? A Caixa Econômica Federal registrou, nos últimos 2 meses, a maior expansão de crédito imobiliário também da história recente brasileira, que, na verdade, a atividade não só preservou muitos empregos, como criou empregos, ela expandiu a geração de empregos durante a crise. Então, nós estamos começando a retomada do crescimento econômico em V, dizíamos que íamos surpreender o mundo, o Congresso brasileiro continua trabalhando, continua promovendo reformas, o presidente também apoiando a política econômica, e nós, então, voltamos para o trilho. Estamos avançando com o Pacto Federativo no Senado, na Câmara, mandamos as primeiras fases da reforma tributária e vamos prosseguir, e na Comissão Mista. E na Câmara já entramos com a reforma administrativa. Da mesma forma, temos lá setor elétrico, o veto ao saneamento, a privatizações. Estamos esperando também, não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas, temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. A retomada do crescimento vem pela aceleração dos investimentos em cabotagem, infraestrutura, logística, setor elétrico, as privatizações, Eletrobras, Correios, estamos esperando. Temos também lá o Banco Central Independente, temos uma série de reformas e estamos vendo o Congresso ávido de promover essas reformas, de avançar com essas reformas, de forma que nós continuamos otimistas com o desempenho da economia brasileira e os investimentos vêm por aí. Os cálculos são de que nos próximos 10 anos virão 1,2 trilhões de investimentos, ou seja, são praticamente 100 bilhões por ano em todos esses setores. Infraestrutura, construção civil, saneamento. Aliás, acabou de haver um leilão hoje muito bem sucedido em Maceió, Alagoas, 2 bilhões de reais. 2 bilhões é 20% do orçamento da cidade. Então, em vez de nós estarmos lá com subinvestimento em água, em saneamento, em esgoto, agora, realmente, com o marco do saneamento, foi uma reforma que também aprovamos. Hoje, uma empresa pagou 2 bilhões de reais para ter o direito de investir para fazer o programa de saneamento na capital do estado de Alagoas. Parabéns ao governador Renan Filho, parabéns à equipe do PPI que promoveu esses leilões, parabéns ao senador Tasso Gereissati, que nos ajudou, estava com um projeto que também estava parado há 3, 4 anos lá na Câmara, e nós aceleramos, redigimos juntos, trabalhamos profundamente 1 ano, foi aprovado e já está dando retornos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso secretário Bruno Bianco, estamos aqui com o secretário Bruno Dalcommo e o secretário Bruno Bianco. São os responsáveis por todos esses programas nossos, que estão sendo muito bem sucedidos, e o Brasil está voltando em V, e nós reafirmamos o nosso compromisso com as reformas. Estamos conversando agora, está muita coisa aí, muita coisa na mídia, circulando, a informação correta, porque tem muita articulação política ainda em andamento, mas nós chegamos a Brasília com o programa do presidente Bolsonaro. O programa era mais Brasil, menos Brasília, no sentido de descentralizarmos recursos. Fizemos isso no primeiro ano, com a sessão onerosa, estava há 7 anos parada no Congresso.
solucionamos esse problema rapidamente, fizemos a reforma administrativa, fizemos a reforma previdenciária, duas reformas importantes, sessão onerosa, reforma previdenciária, logo no início do ano, acertamos a Lei Candir, ou seja, garantindo também a transferência de recursos para estados e municípios, transferimos durante toda a pandemia quase 150, 160 bilhões para estados e municípios, não faltaram recursos para combater a crise da saúde, da mesma forma expandimos crédito, então fizemos um trabalho que a economia está mostrando os resultados. Apesar de todas as críticas, apesar de que é compreensível, estamos numa democracia, a democracia é barulhenta, mas a verdade é que o Brasil trabalhou durante a crise com muita energia, estamos furando as duas ondas, a onda da saúde, com resultados melhores, significativamente melhores em todo o país, e inegável também o que está acontecendo na economia. A economia está voltando em V. O setor de construção civil batendo recordes, as vendas em São Paulo esse mês estiveram acima de agosto do ano passado, quer dizer, já estamos funcionando a nível acima do ano passado, várias indústrias operando com quase 90% já da capacidade pré-pandemia. Então, o Brasil está voltando em V, apesar de pessimismo, apesar das críticas, a verdade é que nós estamos fazendo o nosso trabalho, o Congresso está apoiando o nosso trabalho, e nós agora voltamos para os nossos programas iniciais. O Pacto Federativo, que fazia a devolução dos orçamentos públicos para a classe política. Nós vimos de novo nessa crise a força da ação política se comparada à indexação. Como é que o setor educacional brasileiro estaria mais protegido? Recebendo 1,6% de indexação, que era o IPCA, ou uma ação política decisiva, que foi o Fundeb, que nós ajudamos a estimular, ampliamos os recursos, que foca na educação básica, transferiu mais 250 bilhões para estados e municípios nos próximos 10 anos, e foi o fruto da ação política, e não da indexação. Quem protege a população do Brasil, no caso da educação, foi a ação política. Foi a ação dos parlamentares, da Frente da Saúde, da Frente da Educação, que foram lá e tomaram uma decisão política, muito mais importante do que a indexação em si. Da mesma forma, a saúde brasileira. Como é que a saúde brasileira foi protegida? Dando uma indexação de 1,5%, 1,6%, que foi uma correção monetária para os orçamentos da saúde, ou fazendo a ação política de liberar, através dos programas todos que foram elaborados do governo, junto com o Congresso, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, a ação política produziu um gasto de 10% do PIB. Todos juntos, trabalhando juntos, mobilizaram para salvar vidas e proteger os empregos 10% do PIB brasileiro. 800 bilhões de reais foram usados para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros. Então, é uma demonstração cabal, uma demonstração irretorquível, irrefutável, de que nada substitui a ação política. Os orçamentos públicos têm que estar sob decisão política e não 96% do dinheiro carimbado, rodando independentemente da vontade política, ao sabor de acordos passados que foram firmados, em boa parte, através da captura de orçamentos públicos, a captura dos orçamentos. Grupos de interesse privados, piratas privados, burocratas corruptos, criaturas do pântano político que fizeram acordos passados, que criaram 180, 190 fundos, que ninguém sabe para onde vão esse dinheiro vai todo ano. Isso tem que ser reavaliado. Essa é a proposta do Pacto Federativo original. E, por outro lado, um Renda Brasil,
que nós também consideramos uma linha evolucionária de proteção das camadas mais frágeis da população brasileira. Tivemos lá atrás a fusão de 2 ou 3 programas sociais, como Vale Transporte, Vale Gás, Bolsa Escola. Juntamos esses programas e virou o Bolsa Família. Da mesma forma, agora podemos juntar 27 programas sociais, dar uma calibragem adicional para que seja um pouso suave, um local de aterrissagem para o auxílio emergencial. Vem o auxílio emergencial, que foi uma ajuda extraordinária, que manteve o Brasil pulsando e agora estimulou a recuperação em V. Essa ação é transitória, ela não é permanente, e nós temos que aterrissar justamente esse auxílio emergencial em um programa social robusto, consistente e bem financiado. Financiado, como é uma despesa permanente, tem que ser financiado por uma receita permanente. Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um Renda Brasil. É com receitas permanentes. Então, nós não estamos nos desviando dos nossos programas. O Pacto Federativo, com os gatilhos, com as propostas de devolução dos orçamentos públicos para a classe política, seguem para o Senado. A reforma administrativa já entrou na Câmara. A tributária está indo por fases para a comissão mista. E nós estamos retomando nosso programa. Não há desvio do nosso programa. Estamos analisando, há muito barulho a respeito do que vai acontecer, quem é que está financiando o que está acontecendo. Vamos respeitar o teto. É uma questão de responsabilidade fiscal. Vamos respeitar o teto. E ante a alternativa de estourar o teto em 60, 70 bilhões, ou buscar o controle de outros gastos que cresciam explosivamente, estamos examinando os gastos, vários gastos. Um deles, que correu por aí também, é o crescimento explosivo dos precatórios. Aparentemente, há uma indústria de precatórios no Brasil. E os precatórios saíram de 10, 12, 13 bilhões no governo Dilma para 20, 25, 30 no governo Temer. Agora estão chegando a 54 bilhões para o ano que vem. Então, é um crescimento galopante, explosivo. Nós estamos examinando estritamente com foco em controle de despesas. Nós estamos examinando as despesas. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas, porque aquilo ali não é justamente tem um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente, previsível. Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos, que nós temos que passar uma lupa em todos os gastos. E justamente para evitar propostas de romper teto, propostas de financiar programas de forma equivocada, que nunca foi a nossa ideia. O programa Renda Brasil, que nós estávamos examinando, não tem nada a ver com o auxílio emergencial. O programa Renda Brasil é uma consolidação de 27 programas e possivelmente com fontes adicionais que possam alimentar uma despesa sustentável, ou seja, uma receita sustentável para financiar uma despesa sustentável. Então, não se trata de buscar recurso para financiar isso, e muito menos o recurso de uma dívida que já transitou em julgado e que é líquida e certa. Nós não faremos isso. Nós estamos aqui para honrar compromisso fiscal, compromisso de dívida, tudo isso será honrado. Agora, nós temos o direito de examinar uma dívida que cresce 20, 30, 40 bilhões em 2 ou 3 anos, como se não houvesse amanhã. Nós temos o direito de examinar isso.
do ponto de vista estritamente de controle de despesas. Nós estamos examinando do ponto de vista de controle de despesas. O que está acontecendo ali? Vamos examinar, vamos ver o que está acontecendo ali. E jamais para financiar o programa A, programa B. Na verdade, é um controle de despesas. Nós não temos que respeitar o teto, não existe um teto. Então, se tem uma despesa crescendo explosivamente, nós temos que observar, monitorar essa despesa, cumprindo todos os compromissos que sejam necessários. Então, estamos fazendo esclarecimento simplesmente para baixar o barulho. Tem muito barulho, democracia é barulhenta, eu digo sempre, mas a verdade é que nós estamos aperfeiçoando nossas instituições, trabalhamos cada vez mais afinados em busca de uma solução para um Brasil melhor. O governo achou um eixo político, o governo sofreu no seu primeiro ano pela dificuldade de encontrar um eixo político, agora está encontrando um eixo político. É por isso que o ministro está fazendo, não sai toda hora, para falar disso, daquilo. Na verdade, os acordos políticos estão sendo costurados e o líder do governo, Ricardo Barros, fez as reuniões que fazemos sempre e ele avisou, disse, olha, há consenso em ir avançando aqui do lado do Pacto Federativo, onde há estudos, o senador está fazendo lá os estudos deles, nós estamos fazendo o nosso. Nós estamos controlando despesas, começamos a examinar algumas despesas justamente para evitar propostas de furar teto. E estamos fazendo nossos estudos do lado de cá. Na mesma hora, ligaram uma coisa a outra. Ah, não, então esse estudo aqui é para fazer um programa populista de renda brasileira. Não é essa ligação direta. O programa de controle de gastos que estava usando... Da mesma forma que nós acabamos com os privilégios, através da reforma da Previdência. Nós derrubamos os custos excessivos de juros, quando desalavancamos os bancos públicos e reduzimos a relação dívida-PIB, um pouco antes do Covid. O que todo mundo dizia que nós só íamos conseguir fazer no quarto ano do governo. No primeiro ano, nós derrubamos a dívida-PIB, de 76,5% para 75,8%. Derrubamos essas despesas com juros também. E, finalmente, controlamos as despesas com aumento de salário de funcionalismo. Pedimos exatamente que não houvesse aumento até dezembro do ano que vem. Estamos num período de guerra à pandemia e também de guerra aos efeitos nocivos que a pandemia nos trouxe. Do ponto de vista econômico, a economia já está voltando em V, gerando 250 mil empregos. Então, a economia está voltando, essa é a grande verdade. A arrecadação está subindo fortemente também. Os estados não tiveram a queda que previam de ICMS. O ICMS está voltando forte também. As arrecadações estão subindo. E nós estamos examinando as despesas. Ora, no momento em que estamos fazendo isso, é natural, tem um relator lá, vai apresentar a versão dele do Pacto Federativo, e nós sempre dissemos o seguinte, a economia tem uma visão muito integrada. É despesa com despesa, é receita com receita, e se quiser aumentar alguma despesa, tem que respeitar o teto, ou seja, tem que desacelerar outras despesas, e se quiser, da mesma forma, reduzir alguma despesa, por exemplo, gostaríamos de desonerar a folha de pagamentos. Acho que é o mais cruel dos impostos, é o mais feio, é o mais imundo dos impostos. O imposto sobre folha de pagamento mostrou o seu poder de destruição, arma de destruição em massa de empregos. Descobrimos 40 milhões de brasileiros expulsos do mercado, excluídos do mercado de trabalho. É uma covardia deixá-los fora do mercado de trabalho. Nós temos que facilitar a inclusão social, a dignidade do emprego próprio. E quem faz essa destruição em massa de empregos é o imposto sobre a folha. A mídia sabe disso, porque a mídia está lutando desesperadamente em Brasília, todo dia, para não reonerar a folha. Nós estamos de acordo com isso. Nós queremos desonerar para todos e para sempre. Não só para quem tem lobby em Brasília e por mais um ano apenas. Então, eu passo agora a palavra ao nosso Bruno Bianco para que ele possa, então, falar um pouco dos setores, de como ele está vendo esse extraordinário avanço na criação de empregos na economia brasileira.